Joana abriu seu próprio negócio. A empresa cresceu. E todos os funcionários cresceram também, com cursos e participação nos lucros. Joana viu que poderia fazer mais por sua comunidade e decidiu apoiar uma organização beneficente. Além disso, sempre que possível, a empresa colabora com eventos culturais e ações ambientais. Se a sua empresa ou instituição também desenvolve ações que colaboram para um mundo mais justo e sustentável, solicite seu certificado de responsabilidade social junto à Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Acesse o site www.al.mt.gov.br e envie seu balanço social até o dia 1º de novembro. Mais informações pelo telefone 65 3313 6911. Responsabilidade social. Você faz, a Assembleia reconhece. Assembleia Legislativa, perto de você, para a mudança acontecer. Olá, hoje o RDTV recebe o deputado estadual eleito pelo Partido dos Trabalhadores em Mato Grosso, Lúdio Cabral. Foi eleito com mais de 22.700 votos, é médico, servidor público também. Obrigada por ter aceito o nosso convite aqui. Gostaria já da sua primeira avaliação sobre esse resultado para você. Assim, Lides, eu é que agradeço de coração essa oportunidade. Foi uma eleição muito difícil, uma campanha atípica, absolutamente diferente. E eu fiz uma escolha de fazer uma campanha coletiva, baseada essencialmente em apoios voluntários. Trabalhamos com um método de campanha que a gente batizou de método das rodas. Toda segunda-feira nós reuníamos os apoiadores num espaço aberto para avaliar a campanha, para definir as propostas que nós iríamos defender, para estabelecer a agenda de atividades. Identificar os pontos negativos, os pontos positivos e, graças a Deus, e eu pessoalmente fui para as ruas entregar panfleto, conversar com as pessoas, num momento assim de muita descrença das pessoas na política, me apresentar para assumir o compromisso de representar de verdade a população nossa. E, graças a Deus, nós fomos vitoriosos. Da nossa coligação, eu fui o candidato a deputado estadual mais votado, que era a coligação que tinha o Wellington como candidato a governador. Tive a honra de, na minha cidade, ter tido a maior votação entre os candidatos a deputados estaduais. Aqui em Cuiabá foram 12.690 votos. Então, assim, muito feliz mesmo pelo resultado que a gente conseguiu alcançar. Vocês têm aí mais um candidato na Assembleia, aqui, né, que é o Valdir Barranco, né? Isso. Como é que você avalia o resultado em Mato Grosso, já que, né, o candidato que vocês apoiaram, vocês decidiram não lançar a candidatura própria, né, para governo do estado, e o candidato que vocês apoiaram não obteve o resultado, né? Foi eleito aí o Mauro Mendes. Qual a sua Toda análise? eleição ela é uma eleição de continuidade ou de mudança. Essa eleição era uma eleição de mudança. E a população entendeu que a mudança estava melhor representada na candidatura do Mauro Mendes, tomou essa decisão democraticamente. O PT, apesar de todas as dificuldades de nosso estado ser um estado bastante conservador, e nós temos vivido assim um aumento desse conservadorismo nessas eleições, nós conseguimos manter a nossa cadeira na Câmara dos Deputados com a professora Rosa Neide. Havia uma expectativa se nós conseguiríamos isso, porque o Saguas, que é hoje deputado federal, tomou a decisão de não disputar. Ele teria uma reeleição tranquila, bastante segura, mas felizmente elegemos a Rosa Neide e nós elegemos 2 deputados estaduais, dobramos a nossa bancada, na Assembleia. Então foi um resultado bastante positivo. No segundo turno, a Haddad em Mato Grosso teve 33% dos votos. Nós fomos derrotados em Mato Grosso, mas conseguimos preservar a base histórica de votos que o PT tem aqui no estado, que está na casa dos 30% aos 33%. Na eleição passada para governador, eu fui candidato a governador, eu tive 32,75%. E o Haddad teve 33% agora no segundo turno. Então, assim, a gente preservou a nossa base. O que precisamos agora é nos conectar cada vez mais a essa base para tentar, ao longo do tempo, recuperar a parcela da população que deixou de votar em nós nessas eleições presidenciais. No Estado, qual vai ser o seu posicionamento junto à Assembleia Legislativa frente ao governo estadual que assume? A disputa da eleição, ela já define os papéis que a gente vai assumir. A nossa chapa foi derrotada na eleição estadual.
Portanto, a nossa tarefa institucional será a tarefa de oposição ao próximo governador. Agora, oposição dentro de um modelo que eu aprendi a exercer quando fui vereador na Câmara aqui de Cuiabá por 8 anos, sistemática, mas especialmente propositiva, porque não basta apontar problema, denunciar, é preciso, além disso, ao identificar um problema, apontar o caminho que a gente entende necessário para a superação daquele problema, buscando sempre o melhor para o Estado. Estabelecer uma relação de respeito com o próximo governador, de diálogo, mas tendo claro quem a gente representa, que princípios a gente defende, que modelo de Estado a gente quer para Mato Grosso. Para você, qual foi o legado, está sendo o legado que o governo Pedro Táxi está deixando aqui neste final de ano, que tem sido assim um final de ano bastante conturbado até, né, com novas denúncias aparecendo, com delação sendo aberta? Qual a sua avaliação? O Estado hoje vive uma suposta crise financeira, depois a gente pode detalhar esse tema, mas o legado que fica do atual governador é de que você não governa se não tiver capacidade de diálogo e de escuta. Sozinho, ninguém faz nada, e foi esse o recado que a população deu ao atual governador. Você acha que ele não soube ser político o suficiente para conseguir compor aí o seu secretariado, o seu staff, na verdade, e conquistar assim, aí essa... político foi, o que talvez tenha faltado é diplomacia e especialmente a capacidade de acolher a opinião de quem pensa diferente, de quem entende que os problemas do Estado deveriam ter sido tratados de uma outra forma. Porque, inclusive, esses problemas que estão sendo abordados agora e, enfim, investigados, vocês que vão assumir, né, a próxima legislatura vão enfrentar isso à frente, né, com votação de orçamentos e tudo mais. Isso, o que te preocupa mais, assim? Não, o que me preocupa é que, assim, nós temos uma crise estrutural, a estrutura do Estado e do nosso orçamento precisa ser modificada. O próximo governador não terá sucesso se não conseguir enfrentar o problema da estrutura do nosso orçamento, porque o Estado é continental, população dispersa, com muitos problemas em áreas que são fundamentais para realizar os direitos da população. A saúde, que é a área onde eu atuo, é onde esses problemas são mais evidentes. É só ir até o pronto-socorro de Cuiabá, você entra numa praça de guerra e se assusta com o que você vê. Eu, que estou lá cotidianamente, sempre fico, assim, desolado quando você vê a situação que a população do nosso estado enfrenta na saúde. Essas áreas estratégicas, elas precisam de mais investimento, elas precisam de mais recursos. E o que tradicionalmente se escuta dos governantes é de que, olha, é preciso reduzir despesa, diminuir o tamanho do Estado. Esse, na minha leitura, não é o caminho que deva ser adotado pelo próximo governador. Se tentar seguir na lógica de redução de despesa, não terá sucesso. O que nós temos que enfrentar é o drama da receita do Estado. Porque é um Estado rico, tem um setor econômico que é preponderante e que não dá a contribuição que deve necessariamente dar ao orçamento do Estado, que é a grande agricultura de grande escala no nosso Estado. O problema está na receita. Nós temos um orçamento que é de 20 bilhões de reais aproximadamente, e esse setor da economia tem privilégios na casa dos 4 bilhões de reais, com incentivos e com variadas formas de renúncia fiscal. Esses privilégios têm que ser enfrentados, eles têm que ser reduzidos drasticamente para que a gente tenha condições, se reduzirmos, por exemplo, metade dessas renúncias, e uma parte importante delas pode ser reduzida rapidamente por iniciativa do próprio governador, sem a necessidade de aprovar nenhuma legislação nova na Assembleia, nós passamos a ter mais recursos para poder investir nas áreas essenciais, que é saúde, educação, cultura, assistência social, segurança pública. Hoje, o nosso orçamento ele é um orçamento engessado pela tal emenda constitucional do teto dos gastos. A primeira proposição legislativa que eu irei apresentar será exatamente um projeto de emenda constitucional para revogar essa emenda que estabelece o teto dos gastos, porque ela engessa o orçamento. Nós temos que ter mais recursos na saúde,
nós temos que ter mais recursos na educação, na segurança, e essa emenda ela limita investimento nessas áreas. E precisamos enfrentar o drama da receita, cortando os privilégios dos bilionários do nosso Estado e produzindo uma reforma tributária inteligente para que o Estado possa arrecadar mais para ter capacidade de investimento. Na minha leitura, esse é o X da questão. Ampliar a receita do Estado, porque é um Estado rico, que produz muito, foi o segundo Estado em crescimento econômico no país em 2017, mas isso não se reflete em arrecadação do Estado, e isso não se reflete em serviços públicos de qualidade. Então você é favorável à taxação do agro? Tem que taxar o agronegócio. Não tem sentido, por exemplo, o arroz, que vai para o consumo interno, pagar 12% de ICMS e a soja pagar apenas 2%. Isso tem que ser modificado com coragem, e o governador tem que ter coragem, apesar de ter aliados desse setor, porque o que conta é o interesse público e é o interesse da nossa população. Se as medidas do próximo governador for não dar RGA para o servidor público, não realizar concurso público, tentar enxugar a máquina pela penalização dos servidores, ele não terá sucesso. Se quiser reduzir recursos nas áreas estratégicas, não obterá o sucesso necessário. O grande erro do Pedro Táxi, na minha leitura, no início do governo, foi não ter enfrentado esses interesses do poder econômico para melhorar a arrecadação do Estado e dar a ele condições de realizar a sua obrigação, o seu dever com a população. Inclusive o vice-governador é do agro, né? Certamente haverá muita resistência do setor. Mas assim, Lides, felizmente, assim, eu tenho visto depoimentos, porque eu defendo essa tese desde 2014, quando eu fui candidato a governador. Nós não vamos desenvolver o nosso Estado se a gente não mudar o nosso modelo de desenvolvimento econômico, se não mudar o modelo de formação do nosso orçamento e de arrecadação do Estado. Porque precisa aliviar os pequenos e os grandes têm que cumprir o dever deles com o Estado, porque eles ganham muito. Não adianta bilionário ficar trocando de jato executivo todo ano se ele não der uma contribuição para o Estado para melhorar, por exemplo, a saúde pública de Mato Grosso. Então esse é o X da questão. E felizmente, assim, há muitas lideranças políticas de várias matizes ideológicas já defendendo a necessidade de taxação do agro. O senador Jaime Campos já se posicionou em defesa disso. O deputado federal Carlos Bezerra também já falou sobre esse tema. Vários deputados federais e deputados estaduais estão defendendo essa alternativa. E eu acredito que nós precisamos de uma grande frente, de um movimento para dar conta desse desafio de deixar o Estado, de fazer o Estado deixar de ser refém do interesse econômico desse setor minoritário e compromissado de verdade com a população, aumentando a arrecadação por meio da taxação desse setor. É um debate inevitável, né? Inclusive era para ter também saído no Estado a reforma tributária. Dentro dessa linha você também pretende batalhar aí para que haja uma reforma, porque há situações assim, ali mesmo na Secretaria de Fazenda, de normas, a gente ouve muito empresariado reclamar desse setor. Há uma complexidade, assim, por meio de decretos, portarias, as coisas mudam o tempo todo e não dão estabilidade para o conjunto da economia. O pequeno comerciante, por exemplo, na minha leitura, no campo empresarial, é quem é mais penalizado, porque todo produto que ele compra para comercializar no Estado, ele já tem que pagar de forma antecipada o ICMS, que está na casa dos 17%. Não tem sentido essa contradição, penaliza o pequeno e deixa os bilionários da soja sem compromisso nenhum com o Estado, apenas enriquecendo e acumulando cada vez mais riqueza, produzindo um dano ambiental e para a saúde da nossa população muito grande por meio, por exemplo, da utilização maciça de agrotóxicos. Bom, ampliando um pouco aí o cenário, vamos falar um pouquinho do cenário nacional, né? A gente acabou aí de ter o resultado do segundo turno das eleições, né? Com a eleição do candidato Jair Bolsonaro a presidente da República, né? O Fernando Haddad, como você até já citou, houve um aumento, e a gente até num boletim que a gente fez aqui na segunda-feira, a gente mostrou os números, né? Em Mato Grosso houve um aumento no número de votos do primeiro para o segundo turno. Como é que você acha que vai o Partido dos Trabalhadores nos estados vai enfim, atuar em frente a esse governo? Porque houve um contrassenso muito grande, as defesas muito
inflamadas, né? Qual que é a sua análise? Assim, foi uma eleição nisso? muito polarizada, que trouxe um elemento novo para a disputa eleitoral, que é explosivo, que é o ódio, né? Que é a violência, o preconceito, o antipetismo é muito forte, o PT atacado o tempo todo pelos adversários. Eu espero sinceramente que a gente tenha condições de pacificar o nosso país, pacificar as nossas relações. Infelizmente não é o que o presidente eleito tem sinalizado até agora. Precisa entender que o comportamento de um chefe de Estado tem que ser de governar para todos e de acolher a todos. Eu espero sinceramente que essa visão vá se estabelecendo, porque senão nós teremos tempos muito difíceis no nosso país. E o papel do Partido dos Trabalhadores e dos setores progressistas que abraçaram a candidatura do Haddad no segundo turno é, primeiro, de defesa da democracia, de defesa das instituições democráticas que nós sempre respeitamos quando governamos o nosso país. Por exemplo, o chefe do Ministério Público no país, os nossos governos sempre nomearam o primeiro escolhido pelos procuradores do Ministério Público, ou seja, respeitando a autonomia da instituição. E esse exemplo é um exemplo que tem que ser espalhado por outras áreas. O papel da Polícia Federal sempre atuou com muita independência, a relação com o Judiciário sempre foi de muito respeito. Então, preservar a democracia, as instituições democráticas, o direito da população se organizar, de fazer mobilização, o direito das minorias, da população LGBT, dos negros, da população que vive nas periferias, da população no campo, tem que ser respeitado. Segundo, os direitos da população trabalhadora. Os discursos que a gente tem ouvido, por exemplo, do futuro ministro da Fazenda, são discursos muito preocupantes, porque falam de uma reforma da Previdência radical que vai penalizar severamente o trabalhador, principalmente o trabalhador mais humilde, o trabalhador do campo não vai conseguir se aposentar se a atual proposta de reforma previdenciária que está lá no Congresso, encaminhada pelo Temer, for aprovada. O trabalhador do campo terá que trabalhar 49 anos para aposentar com salário mínimo integral. E o próximo governo diz que quer radicalizar ainda mais nessa reforma da Previdência. Os direitos trabalhistas já foram demolidos nesse período de 2 anos do governo do Temer. Então, assim, a nossa tarefa será fazer a defesa dos direitos da população ao lado dos movimentos sociais. E esperamos que a relação do próximo governo com os movimentos e com essa defesa que faremos os setores progressistas seja uma relação democrática de respeito e não uma relação autoritária de ataque à luta dos trabalhadores. O outro campo é a soberania nacional. O Brasil tem muitas riquezas que precisam ser preservadas. Nós não podemos entrar numa onda ultra neoliberal que entregue de vez o patrimônio nacional com privatizações, e com uma relação de subordinação, por exemplo, ao interesse dos Estados Unidos. Te preocupa esse anúncio da possibilidade da fusão do Ministério do Meio Ambiente com o Ministério da Agricultura? Pois não tem sentido. Esse discurso, precisa reduzir o número de ministérios para poder enxugar, reduzir gastos, ele é um discurso assim sabe aquele discurso para agradar a plateia? Eu não consigo entender de que forma a fusão do Ministério da Agricultura com o Ministério do Meio Ambiente vai gerar economia para o nosso país e vai permitir a cada uma dessas áreas cumprir a sua tarefa. Porque, por exemplo, muito da produção agrícola do nosso país, ela é exportada e muitos países do exterior têm uma série de regras, de protocolos para o respeito a essa temática ambiental. E essa fusão pode fragilizar os dois setores simultaneamente. Então, ela não tem sentido. E se isso acontecer, por exemplo, em outras áreas, por exemplo, a história da criação do tal Ministério da Economia, isso já foi tentado uma vez quando o Collor foi presidente da República e nós sabemos no que deu isso, em confisco de poupança, em uma crise que levou ao afastamento do presidente em pouco tempo. Por outro lado, entre as críticas que geralmente são apontadas em relação ao governo do PT, é o aumento do número de ministérios, um aumento considerável, né? Por isso, talvez, essa proposta de redução. Você acha que houve
na sua visão, realmente essa necessidade também de criar tantos ministérios nesses últimos anos? É porque, assim, não é o número de ministérios que define o volume dos gastos com o pessoal, das despesas de manutenção do Estado. Porque você tem ministérios que podem ser bastante enxutos, mas que têm uma atuação transversal no conjunto do Estado. Por exemplo, aqueles ministérios que lidam com políticas voltadas para a parcela mais vulnerável da população. Eles têm um custo baixo e dão condições de você atravessar todas as áreas de atuação do Estado para assegurar os direitos da população mais vulnerável. Uhum. Bom, para a gente encerrar, a gente viu aí nesse cenário nacional muitos estados até reduzindo também o número de votações no Partido dos Trabalhadores, né? Em Mato Grosso houve uma redução no geral em número de votos, apesar de ter conseguido uma cadeira a mais na Assembleia e tudo mais, né? Nesses 4 anos, vocês pretendem, acreditam que o trabalho também, além de fazer esse trabalho de fiscalização, de oposição, vocês pretendem, digamos, reformular ou reforçar o Partido dos Trabalhadores para voltar nas próximas eleições mais forte? Assim, tem essa intenção já? Quando a gente analisa o resultado das eleições, assim, o PT, apesar de não ter conseguido eleger o presidente da República, né, foram 4 eleições em que nós vencemos as eleições para presidente da República, dessa vez não vencemos, mas apesar disso, nós disputamos o segundo turno, conseguimos no segundo turno aglutinar 45% dos votos e os setores progressistas no entorno da candidatura do Haddad. Isso é um dado positivo, porque fala inclusive da redução da hegemonia do PT na esquerda, porque outros setores apoiaram a candidatura do Haddad, setores progressistas, inclusive de centro, algumas lideranças até de direita apoiaram o Haddad. Então esse sinal de abertura do PT para acolher outros pensamentos e outros posicionamentos, ele é positivo. Ao mesmo tempo, nós elegemos o maior número de governadores no país, foi o partido que mais elegeu governadores, 4 governadores. Elegeu a maior bancada na Câmara dos Deputados, são 56 deputados do PT, e nos estados nós preservamos ou ampliamos a nossa representação. Aqui no Mato Grosso é o exemplo disso. Mesmo com toda a onda conservadora, nós elegemos 2 estaduais e 1 federal. Agora, a nossa base social é de 33% da população, então há muito a ser ampliado por esse campo progressista. O campo progressista, por exemplo, espelhado na votação presidencial, nós poderíamos ter entre 7 ou 8 deputados estaduais na Assembleia Legislativa com esse pensamento progressista, que nos daria mais condições de atuação. Então, qual é a tarefa nossa? Nos conectar cada vez mais a essa base social, para por meio da relação cotidiana com ela, nós ampliarmos a nossa força, mantemos uma atuação cotidiana de luta em defesa dos direitos da população no estado todo, nos apresentar com mais força nas eleições em 2020 e, fortalecendo a nossa base social, ampliar o diálogo com a parcela da população que nós perdemos nessas eleições na eleição nacional. Então essa é a tarefa que está colocada para nós nos próximos 4 anos. Ok, muito obrigada pelas suas informações, por ter aceito aí nosso convite de bater esse papo com a gente. Lídice, estou à disposição de vocês. Ok, obrigada. Nós conversamos hoje com o Lúdio Cabral, ele é deputado estadual eleito por Mato Grosso neste ano, né, com mais de 22.700 votos, médico, servidor público, já foi candidato outras vezes, já também atuou em outras, né, como ele mesmo explicou aqui, foi vereador, enfim, é uma pessoa que tem aí uma trajetória política no estado e trouxe aqui as informações e a análise dele quanto à situação do Partido dos Trabalhadores em Mato Grosso, em todo o país. Então essa entrevista você pode acessar no nosso site, no RDTV, no site RD News, também do nosso canal do YouTube. É só ir lá assistir, curtir e compartilhar. Obrigada pela audiência, até a próxima.